Hoje o SBT transmite a partir de 15 para as 4 da tarde mais uma partida decisiva da Liga dos Campeões da Europa. PSV e Benfica definem quem segue para a milionária fase de grupos desse torneio europeu. País do PSV, a Holanda é apaixonada por nós, pelos brasileiros, porque dois dos nossos maiores craques viveram e jogaram lá. Bem-vindos a Eindhoven, sul da Holanda. Ainda é verão por aqui. Bares e ruas ficam animados. Em Eindhoven também tem espaço para um outro idioma que parece ser local e que te dá as boas-vindas logo na entrada do estádio Philips, seja com Ronaldo ou Romário. Brasileiros que brilharam com a camisa do time holandês e que deixaram saudades. O Romário foi o primeiro. Sander é holandês, casado com uma portuguesa, e eles são os pais do Miguel, de 13 anos. Para o duelo desta terça-feira entre PSV e Benfica, válido pelos play-offs da Liga dos Campeões, o coração do menino anda dividido. E apesar de não ter vivido a época de glória do clube, ele mostra que entende da história, mas discorda do pai, o Ronaldo. O PSV Eindhoven é o clube da Europa onde Romário atuou por mais tempo. Ao todo foram 5 temporadas. E aqui deixou números expressivos, como 165 gols marcados em 167 jogos. Além disso, foi o responsável na conquista do tricampeonato holandês. Mas o legado de Romário foi ter aberto as portas para a chegada de outros jogadores do país. No atual elenco, são 2 brasileiros. Um deles é zagueiro e capitão. E já começa a escrever a sua história no clube holandês. Na Alemanha, André Ramalho jogou por 10 temporadas. No PSV, chegou no ano passado. É pelo fato, sim, de eu ser brasileiro, pelo fato do histórico de brasileiros, não só pelos jogadores que passaram aqui, mas não eram só ótimos jogadores, como ótimas pessoas também. Para seguir na Liga dos Campeões, o PSV precisará reverter a vantagem do Benfica, que venceu o primeiro jogo por 2-1. O Benfica, do conhecido técnico Jorge Jesus, tem a vantagem do empate para avançar à fase de grupos da Champions League e tentar melhorar o retrospecto recente, quando ficou bem abaixo do esperado. Algum tem que ficar de fora e nós sentimos que temos muitas condições para continuar, mas também sabemos que o adversário é um adversário forte. A Eindhoven se prepara para mais uma noite de fortes emoções. E no fim, só um idioma cantará mais alto. E é direto para o palco da disputa, o Philips Stadium em Eindhoven, na Holanda, que a gente vai agora com o repórter João Venturi. João, seja bem-vindo novamente ao SBT Brasília. Tá tudo pronto para a partida de logo mais? Grande Felipe, um abraço para você, a todo mundo que está com a gente aqui no SBT Brasília. A gente fala ao vivo aqui de Eindhoven, sul da Holanda. Estou em frente a esse estádio maravilhoso, Philips Stadium, na casa do PSV. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, já começa uma movimentação, as pessoas já começam a andar em volta aqui do estádio. Mas ainda temos um tempinho até a bola rolar. A bola rola 4 horas da tarde, horário de Brasília, 9 horas da noite, hora local aqui. E um jogo de muita visibilidade, afinal de contas, vale uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Simplesmente a principal competição de clubes do mundo. E quem quer ficar de fora dessa? Ninguém, né? Inclusive nas entrevistas coletivas, tanto do PSV quanto do Benfica, treinadores e jogadores falaram isso, da visibilidade, o mundo inteiro vai estar olhando para essa competição. Então é uma oportunidade de ouro, por isso o jogo de hoje vale demais. O Benfica, como a gente viu na reportagem, tem a vantagem do empate, já que ganhou o primeiro jogo por 2-1. E a gente lembra que a partir de agora a UEFA mudou o regulamento, inclusive da competição, o gol fora já não é mais um critério de desempate. Então quer dizer, se o PSV vencer aqui por 1-0, mesma diferença que o Benfica teve em casa, essa partida não termina nos 90 minutos. Vai para a prorrogação e quem sabe até pênaltis. Um jogaço do lado do PSV, 2 brasileiros, o André Ramalho, que a gente viu na matéria, tem também o Mauro Júnior, e do lado do Benfica são 8 brasileiros em campo. Lucas Veríssimo, que jogou no Santos, o Everton Cebolinha, além do português, o técnico Jorge Jesus, super conhecido aí no Brasil por tudo que ele fez em 2019 com o time do Flamengo.
Estádio aqui, capacidade para 35 mil lugares, a gente deve ter 66% da capacidade hoje sendo ocupada, aproximadamente 23 mil torcedores. Agora o curioso, Malta, é que todos eles sem máscara. Isso não é mais uma obrigação aqui na Alemanha, na Holanda, perdão. Desde o dia que eu cheguei, eu desci do trem vindo de Paris, primeira pessoa que me abordou na estação falou, olha, você pode tirar a máscara, que aqui na Holanda a máscara não é obrigatória. E a gente viu isso nos bares, nos restaurantes, dentro dos ônibus, enfim, o holandês se sente muito orgulhoso de ter superado toda essa pandemia da Covid-19. Claro que temos todos aqui tomado a segunda dose da vacina, então, de certa forma, estamos mais protegidos. Mas aqui na Holanda, a máscara já não é mais um item obrigatório, inclusive a gente deve ver isso dentro do estádio, os torcedores sem essa máscara. Uma curiosidade que aconteceu nessa semana foi que o ministro da Saúde, o Hugo de Jong, aqui da Holanda, ele pediu para que os torcedores que venham para cá que se comportem, que fiquem sentados nos seus assentos e que na hora do gol essas pessoas não se abracem, não comemorem. Isso foi um tema, inclusive, na entrevista coletiva do PSV, foi perguntado ao Mário Götze, uma das estrelas desse time do PSV, o que ele achava dessa declaração, e ele disse, olha, com toda aquela educação que ele tem, a educação alemã, falou, olha, eu não consigo me controlar, eu naturalmente vou comemorar porque é meu instinto, mas se são recomendações, elas devem ser seguidas. E o técnico, que também é alemão, o Schmidt, ele falou, olha, eu concordo com o que disse o Mário Götze, mas a minha vantagem é que eu sou treinador e vou poder assistir o jogo em pé à beira do gramado. Claro que tudo foi uma brincadeira, mas com muito respeito ao ministro de Saúde, que pediu de forma educada para que os torcedores se controlem, se comportem durante a partida. Agora vai ser difícil, viu, Malta? Afinal de contas, vale classificação à fase de grupos da Champions League, vale dinheiro, vale moral, vale visibilidade. Quero ver conseguir colocar o torcedor sentado, quieto, no assento dele ali no estádio. Eu não acredito, mas a gente vai ver o que vai acontecer quando a bola rolar a partir de 4 horas da tarde. Narração do Luiz Alano, o SBT transmite esse jogaço ao vivo para todo o Brasil, Malta. Valeu, João Ventura. Ó, vou te falar um negócio, eu me considerava um bom repórter ao vivo antes de vir aqui pro estúdio para ser apresentador, mas esse rapaz é um fenômeno. Fala tudo certinho, a gente entende tudo e disse agora que quem narra a partida é Luiz Alano, é dele o nosso próximo recado. Amigos, Luiz Alano na área fazendo um convite especial para você. Hoje é dia de Liga dos Campeões da Europa aqui na tela do SBT. A partir de 15 para as 4 da tarde, o duelo entre PSV Eindhoven da Holanda contra o Benfica de Portugal, valendo uma vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Benfica do técnico Jorge Jesus, conhecido do público brasileiro, ex-técnico multicampeão do Flamengo e de jogadores brasileiros conhecidos como Lucas Veríssimo, ex-Santos, e Everton Cebolinha, ex-atacante do Grêmio. O PSV da Holanda, time que revelou Ronaldo e Romário para o público europeu. Você é nosso convidado. Estarei na transmissão com a Nadine Bastos, com Mauro César Pereira e com o João Venturi. #Liga no SBT. É 15 para as 4 da tarde.